Oi, oi, pessoal. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Nosso primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo assim gravando com a Ah, nossa convidada. E hoje quem está aqui com a gente? Marisa. é. Seja bem-vinda, Marisa. Você está bem? Olá, Débora. Tudo bem? Graças a Deus, né? Começamos mais um ano Que e bom. estamos estudando os Salmos. Está muito bom, graças a Deus. Ai, que E você? ótimo. Eu também estou bem. Tava com saudade de É, poder estudar, assim, compartilhar aqui com vocês. Eu aprendo tanto, gente, isso é tão gostoso. E o livro de é. Salmos, nossa, vai ser eu sei que vai ser esses meses, vão ser maravilhosos, porque é muito bom a gente estudar o livro de Salmos. Lembrei como faz bem a gente se aproximar mais de Deus através do saltério, né? Que a gente aprendeu aí o que que significa, e Sim, a gente vai aprender muito mais. Marisa, feliz em sim. estar aqui com você. Quero te Eu convidar também. a fazer essa oração inicial, nossa primeira oração Então vamos conosco. orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito por esta oportunidade, por este privilégio de estudar a tua palavra juntos, aprendendo mais de ti e sobre o livro dos Salmos, que é esse livro tão lindo que tem lições de vida para nós e tem para todas as ocasiões. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, que o teu Santo Espírito nos ilumine e abençoa cada pessoa também que vai assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, que legal. Vou te convidar a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Peraí, como assim? A gente não vai estudar Salmos? Aí você me pede para abrir a Bíblia em Lucas? É, é. Vamos lá, ó. Jesus, ele estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Agora fez mais sentido, né? Os salmos são também orações. É isso mesmo. Aham. E o título do nosso estudo é Ensina-nos a orar. E vai falar exatamente sobre isso, orando através dos salmos, usando os salmos para as nossas orações. Nós, assim, cristãos, a gente tem uma crença que apenas é a oração é aquela que é espontânea, né? Senão deixa de ser uma oração. E não uma oração que ela é aprendida ou decorada. Aí ela não é uma oração verdadeira, de coração. Será que é isso mesmo? Claro que não. Não é assim. Deus, ele colocou no centro da Bíblia um livro de quê? Um livro de orações, que os Salmos. Ele está na É. onde? No centro da nossa Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, só abrir, tentar achar o meinho dela, ela normalmente vai cair no livro de Salmos. Nós vamos ver essa semana, né, nesse nosso estudo, como que os Salmos, ele ajuda, né, os fiéis a passar pela jornada da vida. Como a gente tem visto, os Salmos, ele pode estar presente em todas as ocasiões da nossa vida. Alegria, tristeza, quando a gente está eufórico, querendo cantar, querendo pular, quando a gente quer ficar mais quietinho, quando a gente, independente do que você estiver passando, vai ter um salmo ali para te acompanhar. Inclusive, Uhum. no ano passado, a gente estava trabalhando com bastante desafios, né? Eu quero fazer um É. desafio para você, porque eu gostei desse negócio de desafio. Você começar a ler os salmos. Você pode ler os salmos seguindo a ordem, lendo um livro um capítulo por dia. Você pode ler os salmos utilizando um salmo de acordo com o momento que você está vivendo. Então, vamos introduzir salmos na nossa rotina, colocar salmos sempre, todos os dias, ler um salmo. Muito bom quando a gente resolve fazer isso. Eu já aderi e eu estou gostando muito de fazer a leitura dos Salmos. Claro que com a leitura aqui, com o estudo do nosso guia, isso tem facilitado para a leitura dos Salmos. Mas você, mesmo que Uhum. você não tenha o guia, leia. Comece a buscar os Salmos para você ler.
muito importante fazer uma reflexão desses salmos. Colocar o que eu estou aprendendo? Qual era a ocasião que esse salmo foi escrito? Por que que o autor falou desse jeito? Quando a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo e aí a gente vai se aproximando mais de Deus. E a gente vai percebendo que todos nós passamos por questões parecidas nessa vida. A Marisa daqui a pouco vai até falar um pouquinho sobre isso. Nós podemos utilizar os salmos como uma, sabe, uma força, uma confiança, aquele que vai nos lembrar para nos dar confiança quando a gente está passando por algum momento de dificuldade. No Salmos 44, é, fala muito sobre a questão de sofrimento do inocente e mostra ali que todos passam por isso, todas as pessoas passam por isso. Então, naquele tempo que o Salmo foi escrito, agora nós passamos por essas injustiças. E ali deixa muito claro isso. É legal quando a gente abre o nosso coração. Às vezes a gente não consegue expressar com palavras aquilo que a gente está sentindo. Mas aí a gente Uhum. encontra num salmo a melhor forma de expressar aquilo que a gente pensa, que a gente sente. Ou às vezes a É, gente está dando muita ênfase para o que a gente está sentindo, por aquilo que a gente sente, e aí a gente acaba colocando mais lenha na fogueira. Quando a gente vai ler um salmo, a gente sente que Deus vai abrandando, Deus vai acalmando, Deus vai mostrando uma saída, Deus vai mostrando soluções para nós e nos traz a esperança. Então, olha, é. desafio. Vamos colocar salmos na nossa vida, porque tem sido muito bom estudar, né? E o salmo, ele nos ajuda a erguer o propósito da nossa adoração a Deus. É muito gostoso, é muito bom a gente ter esses momentos, né? E Sim. a Marisa, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão aí também, sobre momentos aí que a gente possa ler os salmos e usar esses salmos para nossos momentos de oração, né, Marisa? Eu tenho pensado que tem salmos para todas as ocasiões, né? Então eu falei assim, o salmo ele é como um casamento, é na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde, para todos os momentos tem um salmo. E uma coisa que eu estou pensando bastante assim na importância de memorizar os salmos, né? Para que eles sejam reais na nossa vida, para que a gente possa utilizá-los. Nós, sim, muitas pessoas conhecem até decore, pelo menos o primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito conhecido. Mas antes do Salmo 23, tem o Salmo 22, que é um salmo messiânico, é um salmo que apontava, escrito séculos antes por Davi, ele apontava para o sofrimento e a vitória do Messias. E ele começa de uma maneira assim, Jesus na cruz demonstrando o seu desespero. Jesus disse essas palavras lá na cruz, né? Então, ó, Salmos 22, verso 1, Jesus citou em Mateus 27, verso 46. Deus meu, por que me desamparaste? Então, mas sabe, eu já sabia que era um salmo messiânico e tudo mais, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi que Jesus, ele também memorizava os salmos. Se ele não tivesse memorizado, ele não ia falar ali o salmo de cor, né? Na hora, na sua estação da morte. Lembra que a gente estudou a semana passada que tem um salmo para cada estação? Ali era a estação final de Jesus, era a morte, né? Pelo menos como humano, né? Como humano que ele veio. Então, ali nesse Salmo 22, várias coisas se cumprem em Jesus ali na cruz. No verso 7, por exemplo, é aplicado a Jesus na cruz e aos seus escarnecedores, né? Ele fala assim que escarneceram dele, zombaram. No verso 16, traspassaram-me as mãos e os pés, ele foi traspassado na cruz. Então, interessante, né, que era uma profecia esse salmo sobre o sofrimento de Jesus, e tudo se cumpriu exatamente como estava predito no livro do Salmo. Então, são palavras de lamentação. Os salmos, eles têm, assim, palavras de louvor, de alegria, e tem também de lamentação.
tal como é a nossa vida, não é mesmo? A nossa vida também tem momentos alegres, tem momentos tristes, tem momentos de dor, de desespero e assim por diante. E nós devemos, assim como o salmista, usar também de palavras para expressar a Deus o que a gente está sentindo, né? Inclusive, memorizando os salmos, vamos decorar mais, vamos meditar na palavra, não decorar por decorar, mas entendendo o sentido que aquele salmo traz para nós. E também vários salmos, eles têm, assim, eles vão do desespero para o louvor no final, né? No final, eles louvam a Deus. E, isso mostra, assim, uma transformação, uma evolução espiritual. Qual que Deus permite muitas vezes que nós passemos por provações, por dificuldades, porque isso vai acrescentar no nosso caráter, na nossa vida, nós vamos crescer espiritualmente. E um outro salmo também, o Salmo 13, ele vai assim, do desespero à esperança. E ali, então, também é um salmo de Davi esse. E ele coloca algumas questões que muitas vezes a gente já se perguntou, e não é pecado a gente perguntar isso na nossa vida, perguntar para Deus o que está acontecendo. Então ele começa também falando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim, né? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? São duas perguntas que ele quer ali a resposta: o porquê e também o até quando. Quem já, não, quando estava num momento de bastante sofrimento, não pensou assim, ai, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar, né? Até quando? Infelizmente, é, a gente às vezes se sente assim, mas depois que passa, você pode ir para o louvor, né? Ou mesmo em meio à aprovação. Nós precisamos aprender a louvar ao Senhor também em meio à aprovação, né? Porque a gente sabe que Deus é um Deus amoroso, e se Ele permite que a gente passe por aquela aprovação, é porque algum propósito tem naquilo, embora que é bem difícil na hora que a gente está passando, né? E também vamos comentar um pouquinho sobre o Salmo 60, que se intitula aqui no nosso guia de estudos, Restaura-nos novamente. Em que ocasiões esse salmo seria uma oração adequada, né? Os salmos de lamento, não parece assim, ah, mas hoje eu estou alegre, não vou falar um salmo triste, né? Ou hoje eu estou triste, não quero ouvir um salmo de alegria. Existem as ocasiões especiais, assim, adequadas para cada coisa. Por exemplo, num velório, né? Mas sabe que quando foi o velório da minha mãe, o pastor Rubem Bulhon me deu uma lição muito grande naquele dia, porque ele falou que nós deveríamos louvar a Deus pela pessoa que a minha mãe tinha sido. Olha, num velório eu nunca pensei em louvar a Deus, mas tá vendo que a gente tem sempre o que louvar e agradecer a Deus, né? E quem não passou por tempos difíceis? Todos nós passamos. E nos tempos difíceis, a gente conversa com Deus, a gente deve abrir o coração a Deus como um amigo, e podemos também utilizar dos salmos para eles expressarem por nós aquilo que às vezes a gente não consegue expressar. É isso que eu tenho gostado muito dos salmos. Esses salmos de lamento, eles nos tornam conscientes de que o sofrimento faz parte desta vida, neste mundo de pecado. Quando Jesus voltar, isso vai terminar. Mas agora, é como disse um pregador, sabe? Que ele fala sempre assim, acho que outros também. Tá contente? Vai passar. Tá triste? Vai passar. Então, as coisas, né, esses momentos nossos nessa vida passam, né? E também é importante a gente pensar que os salmos de lamento nos ensinam a ter compaixão para com aqueles que sofrem. Nós devemos ter misericórdia também das outras pessoas, né? E é isso, os salmos marcaram a minha vida, assim, desde criança. E eu gosto de pensar em memorizá-los, eu preciso voltar a fazer isso. Quando eu era criança, um tio meu, tio Josué, que era muito querido na igrejinha aqui do bairro, no sítio que eu morava, então ele incentivou as crianças da igreja para decorar os salmos. Ele falou assim: quem decorar os salmos de 1 a 10 vai ganhar uma Bíblia.
Aí, cada semana, a gente declamava um salmo. E graças a Deus eu ganhei a Bíblia. Tenho até hoje de lembrança guardada com muito carinho. Depois ele falou: quem decorar o salmo até o 20 vai ganhar uma gaita. E eu ganhei a gaita também. Então era um incentivo grande, né? Qual incentivo você precisa para memorizar os salmos? Coloque um incentivo na sua vida também. Porque, olha, Jesus, quando estava sofrendo na cruz, ele sabia o salmo decor e aquilo o confortou, com certeza. Nós não sabemos também qual o momento que nós precisamos desse conforto, né? Isso Então mesmo. é isso. É muito bom, Marisa, quando a gente pensa assim, eu tenho uma passagem bíblica para cada momento da minha vida. Se eu Uhum. estou feliz, eu posso ler um salmo. Se eu estou triste, eu posso ler um salmo. Se É. eu estou ansiosa, eu posso ler um salmo. E a gente vai ver que tem salmo para tudo. E tem mesmo. Tudo. Só que a gente não vai saber disso se a gente não estudar. A gente não vai É descobrir isso se a preciso gente estudar. não buscar. Então, Uma coisa que eu pensei, Débora, é que nós devemos assim interiorizar esses salmos, né, em nossa isso, vida. E eu gostei assim do pensamento. Quando oramos e cantamos os salmos, assumimos a persistência, a ousadia, a coragem e a esperança dos salmistas. Aquilo interioriza em nós, exato, né? exato. Às vezes a gente não quer nem conversar, não É, quer nem falar, mas aí você vai tem ler um momento. salmo e aí você consegue exteriorizar aquilo que você não estava afim, Sim. né? E isso é muito bom. Quando a gente te canta ou lê um salmo, como você falou, aquilo nos traz o quê? Um conforto. Aquilo nos traz É, a voz de Deus, porque o que está na Bíblia foi inspiração divina. Foi tudinho, inspiração né? divina. Então, É, se aquilo que eu leio, eu estou, é que nem você disse, eu estou trazendo para dentro de mim a palavra de Deus, a palavra do Senhor. sendo confortada por ela, né? Isso. Eu aprendi com esse estudo de que a oração, quando ela é espontânea, ela não é a única maneira de orar. Ela não é a única Hum, maneira de eu expressar os meus sentimentos a Deus. Eu também posso usar os hum, salmos para isso. sim. É, e eu posso aprender muito. Outra coisa é refletir, como você disse, parar para refletir, pensar no que aquilo está me trazendo, o que aquilo está me fazendo sentir. Pensar, É. trazer para dentro. A gente viu que ali tem salmos para todos os momentos, né? É, e aí a gente aprende a usar isso daí em nosso benefício. Resumidamente foi isso. Usar os salmos em nosso favor, para louvar a Usufruir dessa Deus. bênção que Deus deixou bem no meinho da palavra dele, né? Isso, exatamente, para louvar a Deus. E o que mais Amém. eu achei muito legal a forma que você disse de usar que os salmos é como se fosse um casamento, é na alegria, na tristeza, é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. É em Isso todos os momentos, ele pode nos acompanhar. Então, eu espero que ele te acompanhe, que ele me acompanhe e a todos nós. tem. Amém. Vamos falar com Deus e agradecer a Deus por ter deixado esses salmos maravilhosos para nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor deixou para nós os salmos. Obrigada, porque nós Amém. temos uma maneira de expressar os nossos sentimentos. E o Senhor já deixou tudo escrito. Isso é muito bom. Obrigada, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, nos use, que o Senhor possa dar continuidade no nosso estudo, nesse canal, que o Senhor possa usar, ó Pai, tudo isso que a gente fala, tudo que a gente faz, com os nossos defeitos, as nossas limitações, mas que tudo isso, ó Pai, seja levado em consideração a Ti, para que essa mensagem seja levada às pessoas e o Senhor volte logo. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Marisa, Amém. obrigada, obrigada, Ah, obrigada foi por um ter prazer, viu? aceitado esse convite. É um Obrigada por prazer estar falar aqui dos conosco. salmos, É muito né? bom, né? E Então, falar da contamos Bíblia. com você mais uma vez. Tá Um bom, Deus beijo. Até a abençoe, Té. próxima. Tchau, gente. Até.
Tchau, tchau. Se as ondas desta vida